Boa noite. Tem cada boa noite, pessoal. Vem, pô. Boa noite, galera. Tudo bem? Chama eu, Angola. Chama eu. Chama eu. Chama eu. Peraí, florzinha. Chama eu, Angola. Chama eu. Alguma coisa acontece no meu coração toda vez que eu ouço música de capoeira. E causa muita emoção. Principalmente esse cara, ele chama-se Boa Voz. Essa música é de Angola. Chama eu, Angola, chama eu, chama eu, chama eu, chama eu, Angola, chama eu. Vamos. Galera, boa noite. A aula de hoje vai ser uma conversa, a gente falar sobre a capoeira, sobre a história da capoeira, tá? E, bom, boa noite, Renatinha, minha filhada querida. Te amo, viu? Então, eu vou falar um pouco hoje sobre a história da capoeira. Vem cá, Flor, vem. Vem cá. Vem cá, dá oi pro povo. Vem cá, minha princesa. Opa, lá, olha. Eu sou a Florislene. Tô aqui numa carência danada porque tá frio. Também te amo, tá? Muita coisa. É, né, Flor? Fala, eu também. Eu também. Eu também te amo, olha. É, princesa. Carência. Carência pura que ela tá hoje. Então, pronto? Pronto, né? Então, como eu tava falando, ó, seguinte, a aula de hoje, olá, vai ser mais um bate-papo. Eu vou contar um pouco para quem não me conhece, a minha história, tá? Falar da onde que eu vim e tal, porque muita gente me pergunta, não sou muito de falar não, eu gosto de ministrar aula, mas eu vou falar. Vamos lá. Então eu vou começar falando um pouco sobre a história da capoeira, assim, bem resumidamente, tá? Qual é o entendimento que eu tenho, tá? O que já me foi passado, que eu vou passar para vocês, porque eu acho que vocês, não sei se vocês sabem, mas muito da nossa história foi queimado, né? Rui Barbosa queimou. E aí, isso aí é uma história mais contada e com pouco, digamos assim, poucas provas. Mas existe, inclusive, vários historiadores que buscaram, né? Enfim, e quero trazer um deles aqui para falar sobre isso, tá? Agora, a história que eu sei é que, resumidamente, é uma história que eu falo bem lúdica assim para as crianças, que a capoeira ela surgiu no Brasil. Então, os portugueses
escravizaram, pegaram os negros, acharam que eles não eram humanos, não sei o que acontecia na cabeça deles e que acontece ainda hoje, né? O racismo para mim é algo irracional, né? Pensar em uma pele que a mudança que existe de uma pele, meu Deus do céu, para mim isso não entra, sabe? Mas e aí esses portugueses foram lá na África e pegaram pessoas de diferentes lugares, tribos, alguns reis dessas tribos, enfiaram dentro dos navios e trouxeram para o Brasil para trabalho escravo. E muitos, né, revoltados, imagina, sair da sua terra, de onde você vive, de onde você tem a sua cultura e ser escravizado, tá amarrado, tá... É uma história muito triste, né? É uma história de resistência. E aí eles vieram, e nas senzalas houve essa mistura de culturas africanas. E nas senzalas, a maneira como eles tinham para treinar, para poder sair daquilo, né, daquela escravidão, era de madrugada, e eles sutilmente faziam isso, como se fosse uma dança, para que os feitores não percebessem que eles estavam treinando para poder fugir. E com isso, alguns fugiam realmente e iam para um lugar que chamava-se capoeira. Capoeira, em Tupi-Guarani, chama-se mato ralo. Era um mato um pouco maior, mas não tão grande. E lá eles ficavam. Vinham os capatazes, né, os senhores de engenho, para pegar esses escravos, esses fugitivos. E nisso os escravos lutavam. E aí denominou-se a luta, que é dança também, capoeira. Isso foi em Pernambuco. Apesar de muitas pessoas acharem que foi na Bahia, não, foi em Pernambuco. Os primeiros relatos, inclusive, existe lá, né, o Quilombo dos Palmares. E acabou que, como existiu em vários lugares, né, os portugueses foram, também teve Bahia, Rio de Janeiro. E essa miscigenação da cultura africana vinda para cá é que aconteceu de cada região ter uma identificação diferente. Como é a Bahia, existe muito essa pegada da Umbanda, do Candomblé, mas que também é uma outra história, tá? Porque a capoeira, ela tá totalmente desvinculada de religião. Cada um traz a sua religião para ela, mas ela em si não tem nenhum vínculo religioso, tá? As pessoas acham que tem, mas não. E assim, o atabaque, agora vamos falar um pouquinho sobre a história, né, os instrumentos. O atabaque e o pandeiro são instrumentos árabes. Você vê como é que é grande, né, essa história, é imensa. E o berimbau é um instrumento brasileiro, tá? Na roda de capoeira, uma roda tradicional de capoeira, o berimbau começa, e depois o atabaque e o pandeiro. São 3 berimbaus, gunga, médio e viola.
um atabaque, um ou dois pandeiros e alguns instrumentos que podem ser ou não, estar ou não, que é o cachixi vem junto com o berimbau, que é o agogô, o triângulo, o reco-reco, e assim se forma uma roda. Realmente é uma roda, existe um espaço determinado, geralmente de 3 metros, pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas precisa ser essa roda, e para que o axé esteja nela, as pessoas precisam estar próximas, né, umas das outras, para que essa roda se forme. São 2 tipos de palma. A palma de terreiro e a palma de bimba. E também existe várias me fugiu a palavra aqui. Há uma diferença entre capoeira Angola e a capoeira regional. As pessoas também me perguntam bastante, né? Capoeira regional, Bimba criou capoeira regional. É uma capoeira mais em pé, os golpes mais rápidos. E a capoeira Angola, que assim, uma referência da capoeira Angola é o mestre Pachinha, né? É um jogo mais lento, ela tá mais no chão, mas igualmente ela é uma luta também. Igualmente ela trabalha esse jogo de costurar, que o bonito da capoeira, na verdade, não é acertar o golpe, é você fingir que foi e não foi. Porque fica um jogo costurado, bonito de se ver. Não sei vocês se já viram, já conheceram alguma roda de capoeira. E inclusive, até falando também sobre isso, a capoeira hoje, ela é patrimônio imaterial da humanidade, uma roda de capoeira. O que é imaterial? Imaterial é quando a gente não consegue pegar, só ver e sentir. Então, eu aconselho demais você assistir e sentir uma roda de capoeira, porque tem muito mais a falar do que... Nossa, é muita emoção. Cada roda que eu vejo, cada roda que eu assisto é uma emoção diferente, né? Como é a nossa vida, porque a gente não vive uma coisa 2 vezes, né? É isso. Então, assim, falei um pouquinho agora, eu vou falar sobre a minha história. Eu sou a Kika, eu sou professora de capoeira, sou corda roxa, aluna do mestre Pé de Boi. Eu treino capoeira ainda. E muito, assim, tenho a minha limitação, porque ano que vem eu vou fazer 50 anos, tenho uma hérnia de disco. E assim, eu sou muito feliz com a capoeira, porque quando eu tinha 18 anos, eu era gordinha, fumava cigarro, mal-humorada, que vocês não imaginam. E foi um dia, eu conheci, fui numa roda de capoeira e fiquei assim, encantada com a roda. Foi aí que eu falei, quer saber? Me chamaram para ir treinar. Vou lá fazer um treino, ver o que é essa tal de capoeira, né? E eu fui muito bem recebida lá. E aí o mestre me ensinou a gingar.
E a ginga é igual a andar, só que para um lado e para o outro. Eu achei fácil. Muita gente achava, né, que, assim, principalmente eu também, que fosse algo totalmente só pra gente que faz algum tipo de exercício de alta performance. E não é. A ginga é igual a andar, só que para um lado e para o outro. E assim eu fui aprendendo aos poucos os movimentos. E fora isso, as pessoas que estavam lá me ajudaram tanto, me incentivaram tanto a treinar, que eu continuei. E foi assim que eu fui diminuindo o cigarro. O fato da capoeira ela trabalhar muito a frequência cardíaca alta, né? Porque quando a gente começa a treinar, não para, é uma sequência que vai em subida. Então, acaba que você também emagrece. O que acontece? Eu que era gordinha, fui emagrecendo. Parei de fumar cigarro. Tudo bem? Parei de fumar cigarro. E como também a gente, com a prática de exercício, acaba que libera vários hormônios, né? Um deles acho que é serotonina. Depois eu vou chamar uma pessoa para falar sobre isso. Eu fui deixando de lado o mau humor para dar lugar ao bom humor, à positividade. Hoje em dia, com quase 50 anos, eu me sinto, mas assim, muito melhor do que quando eu tinha 18 anos de idade. Por quê? Não sou mais gorda, não sou mais mal-humorada, não fumo mais cigarro. E olha, eu aprendi e conheci muita gente, aprendi a fazer amigos. Hoje em dia eu tenho muitos amigos da capoeira e outros que não são, né? Justamente porque o mau humor foi embora. Entenderam? Foi embora. E assim, a definição muscular que eu tenho hoje é muito superior à que eu tinha 18 anos, quando eu tinha 18 anos. Entende? Então, assim, agora vamos falar um pouquinho dos benefícios, né, que a capoeira me trouxe. Melhorei o meu condicionamento físico, melhorei o meu humor, elasticidade, que também está ligada ao equilíbrio, né? Afinal de contas, a gente sempre está se movimentando, ou até não parado, mas é sempre um exercício de equilíbrio. Aprendi a história do meu Brasil, né? A história do meu país, minha cultura. Conheci amigos. Então, nossa, são muitos os benefícios, sabe, que eu acho. É um esporte musicado, aprendi música, gente. Aprendi a tocar berimbau, pandeiro, atabaque. Tenho o cachixi, que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, apesar de ter quase 30 anos de capoeira. Mas a gente tem dom para uma coisa e outras não, né? com também algumas limitações. Essa coisa da hérnia de disco me dá algumas limitações, mas eu gosto de fazer o básico, entro na roda, não quero brigar com ninguém, quero fazer esse jogo de costura que é lindo, lindo. É o mais bonito que tem. Costurar, saber costurar. O respeito, aprendi a... Ai, voltou. Aprendi a ter muito respeito pelas pessoas. Conheci bastante sobre a musicalidade. Inclusive meu mestre, ele é, além de ser mestre,
ele é percussionista, olha que interessante. Às vezes ele em aulas separadas, ele nos ensina percussão, olha que interessante. Então assim, o que eu acho? Que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas capoeira é tão difícil, eu não sei fazer. E olha, eu já fiz aula de ginástica. Gente, eu acho muito mais fácil que uma aula de ginástica. Porque você vai fazer 4 apoios, nossa, aí você vai estender a perna. É muito mais prático aprender a gingar. Como eu falei, gingar é igual andar. E os golpes, eles vão saindo aos poucos, entende? E essa questão também, existe a lateralidade, né? Lateralidade, eu não sei se vocês sabem, mas a gente trabalha muito essa coisa de rodar e ter o equilíbrio. Além disso, quando a gente faz os movimentos, os exercícios, a gente faz com uma perna e depois com a outra. Não pode ter diferenciação como existe da gente escrever só com um lado. Na capoeira não, a gente tem que fazer os dois lados. É importante. Mesmo que um lado não seja tão bom quanto o outro, é importante você treinar esses dois lados. Obrigada. Axé. Estou aqui contando um pouquinho sobre a capoeira, sobre a história, sobre os instrumentos, fazendo só uma passagem de tudo e falando também um pouco da minha história. Então, assim, o que eu acho que as pessoas, em geral, elas precisam parar com essa história de que capoeira é difícil. Não é, é fácil. Faz parte da nossa cultura, a gente precisa incentivar cada vez mais, né, as pessoas a conhecer o que é nosso. E fora isso, né, elasticidade, equilíbrio, coordenação motora, história, cultura, musicalidade, olha quanta coisa a capoeira nos ensina. Muitos golpes é defesa pessoal, trabalha realmente como defesa pessoal, trabalha a autoestima, ajuda com relação a essa sinergia que a gente tem corpo e mente, porque quando a gente faz exercício físico, acaba que a gente solta vários tipos de hormônio, né? Melhora o humor, melhora muita coisa. Então eu vim aqui hoje para falar sobre isso com vocês, incentivá-los. Eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta, 6h27 da manhã, ministrando aulas para iniciantes. Quem quiser, só chegar junto. Não quero fazer ainda, mas vamos conversar? Vamos conversar. Tô aqui para ajudar, tá? Em todos os sentidos. Eu quero e acho importante, principalmente nessa época que a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Muita gente ficou em casa e acaba que preguiça de, né, fazer as coisas. É importante retomar isso, é importante retomar a atividade física. É importante você perceber que a saúde da sua mente também está ligada com a saúde do seu corpo. Trabalhar e melhorar a sua alimentação. Então tá tudo muito ligado, né? Eu tô aqui para ajudar você. Então, esse é o recado que eu dou hoje. E ó, amanhã, 6h27, aula de capoeira, tá? Vai ser abdominal, vai ser bem legal. Um beijo a todos, axé.